Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando nossa terceira aula sobre a Epístola aos Romanos. Hoje a gente vai estar estudando o capítulo de número 2, assim como a gente fez na primeira aula, na segunda, a gente vai estar fazendo uma leitura, parando, meditando, refletindo um pouco sobre o que o capítulo 2 aos Romanos tem para ensinar a nós dentro da palavra do Senhor. A gente vai estar lendo Romanos capítulo 2, estarei lendo, parando um pouco, e a gente vai estar meditando o que o apóstolo Paulo queria trazer, ensinar para a igreja de sua época e também para nós hoje, a igreja do Senhor. Amém? Romanos capítulo 2, versículo 1. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma. Não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos, dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória e honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, Ele trará aflição e calamidade, primeiro aos judeus e também para os gentios, mas a todos que fazem o bem, Ele dará glória, honra e paz. Primeiro os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Assim todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecaram estando sobre a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela, instintivamente mostra que conhece a lei, mesmo não a tendo. Demonstra que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos o acusam ou lhe dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Irmãos, a gente vê aqui no capítulo 2, do versículo 1 até o 16, Paulo trazendo aos irmãos, a igreja em Roma, sobre o julgamento de Deus.
Paulo vem falando aqui nesse capítulo, nesses primeiros versículos, sobre o falso julgamento. Qual é o falso julgamento que o apóstolo Paulo está condenando? Eu condeno uma pessoa por estar cometendo pecado, eu condeno uma pessoa por estar cometendo uma prática, mas eu também estou pecando, eu também estou cometendo práticas pecaminosas. A Bíblia não condena o julgar. A Bíblia ela condena o julgamento hipócrita. Eu estou no erro, eu estou no pecado, mas eu abro a minha boca para julgar o meu próximo. Eu abro a minha boca para condenar o meu próximo. Por quê? Porque o meu próximo está errado, mas eu não olho para mim. É o que a palavra do Senhor vem nos ensinar. Antes de você querer tirar o arqueiro, né, dos olhos do teu irmão, tire a trave dos teus olhos. Eu consigo ver um tampão nos olhos do meu irmão, mas eu não consigo ver que nos meus olhos há uma trave, uma madeira cravada nos meus olhos. É isso que o apóstolo Paulo vem ensinando nesses primeiros versículos. Ele vem trazendo que Deus ele vai entrar com justiça. Haverá o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor se divide em duas partes, boa e má. A parte boa é para os justos, como a gente leu aqui, que aqueles que vivem em santidade, aqueles que vivem uma vida reta, Deus o recompensará com glória e honra e paz. Esse é o lado bom do grande dia do Senhor para aqueles que vivem uma vida justa, para aqueles que vivem uma vida de retidão. Mas para aqueles que estão na prática do pecado, aqueles que não abrem mão do pecado, aqueles que permanecem na desobediência aos princípios e mandamentos do Senhor, o grande dia do Senhor virá como ira, como sentença, como punição, como castigo. Então Paulo vem trazendo isso no capítulo 2, do versículo 1 ao 16, o julgamento de Deus sobre os pecadores não arrependidos e sobre os hipócritas. Só que é interessante que a gente leu que primeiro Deus ele vai entrar com juízo com judeus, depois com gentios. Não foi isso que a gente leu? Primeiro judeus, depois gentios. Trazendo para os dias atuais. Quando Deus vier com justiça, quando Deus vier para trazer a justiça, primeiro vai ser com os seus. Ele vai tratar primeiro com os seus. Quem são os de Deus? A igreja. Não pense que aqueles que estão na igreja não vão ser peneirados. Não pense que por estar dentro da igreja não vai ter que prestar contas. Deus vai vir e vai tratar primeiro com a igreja. Deus vai vir primeiro para corrigir os seus. Não foi isso que Paulo ensinou? Que a correção será primeiro aos judeus e depois aos gentios. Mas assim também como a bênção, a recompensa de Deus virá primeiro aos judeus e depois aos gentios. Ou seja, também as bênçãos do Senhor está reservada primeiramente à sua igreja e depois aos demais. Então, meu irmão, é isso que Paulo vem trazendo. Não é errado julgar. A Bíblia não condena o julgar, mas o julgamento hipócrita. Se eu estou no erro, eu não tenho moral e nem posição e nem caráter para julgar meu irmão. Primeiro eu tenho que olhar para mim mesmo. Primeiramente eu preciso tirar dos meus olhos, as escamas que me impedem de ver a minha própria vida. Porque se eu condeno meu irmão, eu estou me condenando, porque se eu abro a minha boca para condenar quem está no pecado e desejar quem está no pecado que venha a ser sentenciado e punido e castigado, eu estou condenando a mim, porque eu também estou na mesma prática.
Para Deus, irmão, não existe pecado pequeno e nem pecado grande. Pecado é pecado. Existem diferenças de punições. As consequências do pecado que é diferente. Mas pecado é pecado. Aí que entra. O meu irmão comete um tipo de pecado, eu condeno ele. Mas eu não vejo que eu também peco. Ah, mas não é o mesmo pecado. É diferente. É pecado. Então é isso que Paulo traz. É isso que Paulo ensina aqui. Do versículo 1 do capítulo 2 ao versículo 16, ele vem trazendo sobre o julgamento de Deus sobre os pecadores não arrependidos, mas ele vem trazendo um alerta. Cuidado você que julga, cuidado você que condena, olhe para a sua vida primeiro. Porque quando você condena seu irmão que está no pecado, no erro, mas você também você está se autocondenando. E o juízo de Deus virá primeiro com os seus. Deus tratará os seus primeiros, para depois tratar o mundo. Primeiro os judeus, depois os gentios. Ou seja, trazendo para os dias atuais, esses judeus representam que a igreja. Os gentios aqui representam que o mundo. Então Deus vai tratar primeiro com a igreja. Irmão, os escândalos que tem dentro das igrejas será tratado. Essa bagunça que a gente vê dentro das igrejas será tratado. Deus vai prestar conta com esses homens, com essas pessoas que hoje estão trazendo escândalo para a obra e para o reino de Deus. A Bíblia fala que convém que venha o escândalo. É necessário que venha o escândalo. Mas a Bíblia diz, ai daquele de onde provém o escândalo. Ai daquele que faz acontecer o escândalo. Então Paulo vem trazendo esse ensinamento à igreja em Roma. Interessante aqui, do versículo 14, eu vou ler novamente, algo também muito interessante. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedece a ela, instintivamente mostra que conhece a lei, mesmo não a tendo. Que lei escrita é essa? A palavra. Aqui Paulo também vem trazendo o ensinamento que aqueles que pecaram sobre a lei, com a lei, vão ser sentenciados, punidos mediante a lei. Qual é a lei? A palavra de Deus, ela contém princípios, limites, estatutos, normas, regras. A lei escrita está falando da palavra. Aqueles que pecaram quando surgiu a palavra vão prestar contas mediante a palavra. Mas aqueles da época lá atrás, de anos atrás, antes da época de Moisés, que ainda não tinha a lei escrita, como na época de Jó, na época de Abraão, na época de Isaac, de Jacó, que não tinha a lei escrita, que é o povo daquela época, que pecou antes do surgimento da lei escrita, eles vão prestar contas também, mas não mediante a lei, porque ainda não havia lei escrita. Aí Paulo também vem trazendo um ensinamento que os gentios que obedecem à lei, mesmo não tendo a lei, automaticamente eles já estão dentro da lei. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa obedece a palavra de Deus, mesmo não tendo ela em mãos, mas está seguindo os princípios que Deus deixou registrados na tua palavra, mesmo a pessoa não tendo o conhecimento da palavra. Por exemplo, um ímpio no mundo, uma pessoa no mundo, ela não lê a Bíblia, ela não estuda a Bíblia, ela não lê, não medita no livro sagrado, mas ela não rouba, ela não mata, ela é honesta, ela tem caráter, ela não cobiça as coisas, nem a família, nem a mulher do próximo. É uma pessoa que a sua palavra é sim, sim, não, não. Ela está o quê? Vivendo a palavra. Mesmo não tendo em mãos, lendo, estudando, mas automaticamente essa pessoa já será julgada pela palavra, porque ela está vivendo a palavra. Então é isso que Paulo vem trazendo. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela,
instintivamente mostra que conhece a lei mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está cravada no seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Então aqui Paulo vem trazendo que há dentro de nós, irmão, uma voz que nos direciona o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo de Deus, ele nos direciona o que é certo e o que é errado. A nossa consciência, ela é despertada. Deus, ele não deixa ninguém estar no erro ou no engano sem ser alertada. A pessoa está porque quer. A pessoa, ela está no erro e no engano porque quer. Porque o Espírito Santo, ele vem despertando a nossa consciência, nos alertando, nos avisando, nos despertando. Isso se confirmará no dia que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Ou seja, Cristo vai julgar cada um conforme as suas atitudes, conforme os seus atos. Então, irmãos, em toda a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que cada um prestará conta pelos seus atos. O que falou, o que fez, o que pensou. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que há vários livros. E há o livro das obras. O livro das obras é onde Deus tem registrado tudo que nós pensamos, olhamos, imaginamos, desejamos, falamos e fazemos. E um dia nós vamos prestar conta por tudo. Está tudo registrado. Está tudo gravado no livro. Versículo 17. Você, que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele, conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, porque não ensina a si mesmo? Aqui, meu irmão, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo que os judeus, eles se orgulhavam muito de ter recebido a lei de Moisés, que era tão apreciada e tão respeitada por eles. Aqui o apóstolo Paulo vem trazendo que você se orgulha tanto de ter a lei, se orgulha tanto de ter sido a nação escolhida por Deus, e quer ensinar, se sente capazes para ensinar, para instruir. Mas é interessante que vocês querem ensinar, mas não querem ensinar os outros, mas não ensina a si próprio. Quer corrigir os outros, mas não se corrige a si mesmo. Meu irmão, a gente precisa tomar cuidado. A primeira pessoa que precisa ser ensinada e corrigida somos nós mesmos. Antes de eu julgar alguém, eu preciso julgar a mim mesmo. Antes de eu condenar alguém, eu preciso ver se eu estou na posição. Eu preciso ver se eu estou no nível de exercer esta função que é de suma responsabilidade. Antes de eu querer ensinar, eu preciso primeiro ensinar a mim mesmo. Como que eu vou ensinar se eu não sei para mim? Como que eu vou ensinar o que eu não vivo? Como que eu vou ensinar o que eu não creio, o que eu não acredito? O primeiro que precisa ser ensinado por mim, pela minha própria pessoa, sou eu mesmo, para depois ensinar o próximo. É isso que Paulo está trazendo aqui.
Diz a outros que não roubem, mas vocês roubam. Olha só, ensinava o povo, ó, não roube. Roubar é pecado, está na lei de Moisés, não pode roubar. Mas o povo roubava. Estava fazendo o certo, ensinar o certo, sim, mas não adianta ensinar o certo e não viver o certo. Não adianta ensinar o que é correto, mas viver no erro. Não adianta ensinar o que é correto, mas permanecer no erro. Eu devo sim ensinar, instruir, mas o primeiro a ser instruído sou eu. O primeiro a tomar posição sou eu. Não adianta ter a lei em minhas mãos, não adianta ter a lei na minha mente, no meu intelecto, se eu não consigo colocar a lei, o conhecimento na prática, na minha própria vida. Quero colocar na vida dos outros, mas não coloco na minha. É isso que Paulo está trazendo aos judeus. Vocês se orgulham de ter recebido a lei de Moisés. Vocês se orgulham e se acham dignos, preparados, aptos para ensinar os outros, mas ensinem a si mesmo, corrijam a si mesmo antes de ensinar o próximo. Dizem aos outros, não roubem, mas vocês roubam. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objeto do templo, do santuário. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei. Tem crente que é assim, se orgulha tanto de ter conhecimento. Eu tenho conhecimento. Eu tenho diplomas, certificados, eu estudei. Né, se orgulha, né, no conhecimento que tem, dos seus estudos, dos seus cursos, né? É isso que Paulo está trazendo sobre os doutores da lei. Vocês se orgulham dos seus conhecimentos, dos seus estudos, aí sai condenando todo mundo, mas e vocês? Né? Tem crente que é assim, tem tanto conhecimento, tem tanto estudo, se orgulha tanto do seu conhecimento, mas quando tu vai olhar para a vida do cidadão, é uma vida reprovável. E era isso que estava acontecendo com alguns judeus. E Paulo vem ensinando a eles. Não adianta conhecer a lei e não colocar em prática primeiramente na sua vida. Não adianta ensinar os outros se você mesmo não se corrige. Ensina o certo, mas não vive. É necessário viver para poder ensinar. Condena a idolatria, mas rouba os objetos do santuário. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Ou seja, tem orgulho de conhecer a lei, mas está desonrando a Deus porque está desobedecendo a lei. E não é assim hoje em dia dentro das igrejas, irmão. Se orgulha de ter conhecimento bíblico, mas traz vergonha para o reino. Com atitudes, com comportamentos. Tem pessoas que pregam a Bíblia, conhece a palavra, mas usa a palavra como uma arma para atacar as pessoas, para ferir. Não! A palavra de Deus, ela é para libertar, para curar, para sarar, para dar vida, e não gerar morte, mas gerar vida. Mas muitos usam a lei para matar, para ferir, para roubar. Tem muitos que se escondem atrás da palavra para usufruir, né, de maneiras ilícitas. A gente vê isso nos nossos dias. Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Ou seja, naquela época, na época de Paulo, os gentios já blasfemavam o nome de Deus por causa dos judeus, por causa dos religiosos, dos doutores da lei, né? E hoje é diferente?
Tem ímpio que hoje não quer colocar os pés dentro de uma igreja por causa de crente. Tem pessoas que estão no mundo que não quer saber de igreja por causa das atitudes de muito crente. Se orgulha porque é homem, é mulher de oração, é homem e mulher que conhece a palavra, é um obreiro de alto escalão, é um ministrante, né, que prega em todos os lugares, itinerante, mas em vez de sarar, em vez de ser um bom samaritano, né, socorrer, sarar, ajudar, está matando, está ferindo, está afastando as pessoas. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Você vê, a circuncisão na época de Moisés, na época da lei, né, antes de Cristo, só tinha valor se houvesse a obediência da lei. Não adianta circuncisar se não houver obediência. A desobediência, meu irmão, faz com que os nossos sacrifícios não sejam aceitos. A palavra do Senhor vai nos ensinar no livro de Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar, porque o sacrifício sem obediência é anulado, não é recebido, então não há recompensa. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E se os incircuncidados obedecem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? Ou seja, o judeu que era circuncidado, se não obedecesse à lei de Deus, era considerado como um gentio que não era circuncidado. Isso era uma vergonha para os judeus não ser circuncidado, porque a circuncisão era uma aliança do povo judeu com Deus. Então, se ele não era considerado circuncidado, ele não tinha aliança com Deus. Então, era uma vergonha. Aí Paulo vem trazendo uma pessoa, um gentio que não é circuncidado, se ele obedecer a palavra, se ele obedecer os princípios de Deus, ele se torna um circuncidado. Por quê? Porque ele está obedecendo a Deus. Então aqui entra, irmão, não basta conhecer, não basta estar na igreja, não basta orar, não basta jejuar ou colocar um paninho de saco, como muitos fazem, e não obedecer. Obediência é o segredo para que Deus receba, para que Deus abençoe. Se a gente fizer qualquer sacrifício, mas estiver desobedecendo a palavra do Senhor, sacrifício em vão. De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece à lei. Pois ser judeu exteriormente, ou ser circuncidado, não torna ninguém judeu de fato. Ou seja, o verdadeiro judeu não é o que circuncidava, não era aquele que nascia em Israel, de um pai judeu, de uma mãe judia, mas o verdadeiro judeu para Deus era o que vivia a palavra, era o que obedecia a palavra. O verdadeiro cristão, a verdadeira igreja, não é quem está nos cultos, não é quem tem cargo, não é quem tem liderança. Não. O verdadeiro cristão é quem obedece a palavra, os princípios, as regras de Deus. Deus estabeleceu regras para servir a Ele. É isso. Irmãos, não tem como servir a Deus se não obedecer às suas regras. Não tem como servir a Deus sem obedecer às suas regras.
é necessário obedecer às normas estabelecidas por Deus. Há regras. Há regras. E precisamos segui-las se quisermos ser verdadeiramente cristãos. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. E circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então Paulo ele veio trazendo para os cristãos da época, principalmente os cristãos judeus, que ainda muitos se prendia que era necessário circuncidar na carne, era necessário cumprir a lei. Aí Paulo vem trazendo, gente, Cristo já cumpriu a lei por nós, agora é o tempo da graça. A circuncisão não é mais na carne, não é mais físico, não é exterior, é no interior. Qual é a circuncisão? É ter o Espírito Santo. O Espírito Santo agora é a nossa aliança com Deus. Quem tem o Espírito Santo está circuncidado, está marcado, foi formada uma aliança entre essa pessoa e Deus. Isso que Paulo ensina, é isso que Paulo está trazendo. A circuncisão não é mais física, não é mais na carne, mas a circuncisão é no coração. E eu só vou conseguir ser circuncidado no meu coração, ou seja, receber o Espírito Santo, quando eu obedecer a palavra. E não é só receber, é fazer com que o Espírito Santo ele permaneça no meu coração. E para que o Espírito Santo de Deus permaneça em nosso coração, tem que viver, obedecer a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Deixa aí o capítulo de número 2. E na próxima aula a gente vai estar estudando o capítulo 3. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua participação, por ter dedicado aí seu tempo conosco, participando desse estudo. Que Deus lhe recompense. Obrigado e até a próxima aula.